Terceira fase da Copa do Brasil, tem estreia na Copa do Brasil, né? Do Atlético Paranaense, que veio classificado pela Libertadores, já adquirindo o direito de participar a partir da terceira fase. Este é o regulamento, né? Vão entrar os times que disputaram a Libertadores, que estão na Libertadores, né? Desse ano, e eles já entram direto na terceira fase. É o caso do Atlético, que estreia amanhã contra o CRB. O jogo vai ser lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Destaques do Furacão, já tá voando lá para as Alagoas. É isso, Alexandre Senechal, boa tarde. Já, Linhares. Boa tarde, TT, Dalk, todos os nossos colegas aqui no estúdio e também a você, nosso ouvinte na Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético agora começa, né? Já teve a estreia na Libertadores na terça-feira passada, mas agora estadual acabou, o título conquistado, o primeiro objetivo do Furacão garantido na temporada 2023, e agora o foco são nas competições maiores, né? As competições mais relevantes da temporada, e o Atlético começa a sua caminhada na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 7h30 da noite, lá no estádio Rei Pelé, contra o CRB. CRB, adversário que também foi campeão invicto estadual, campeão em Alagoas sem perder nenhuma partida, então um duelo de campeões estaduais invictos, algo que não é muito comum, né? É raro de acontecer, o Atlético mesmo não conquistava um título invicto há 87 anos e o CRB também conseguiu a proeza nessa temporada de 2023. O Atlético não teve folga, só descansou pela manhã de ontem, segunda-feira, depois da final do Paranaense. Teve treinamento à tarde, mas na verdade não foi um treino para todos os atletas, né? Quem jogou mais de 45 minutos na partida contra o Cascavel, no empate por 0-0 na segunda final do Campeonato Paranaense, apenas fez um trabalho de recuperação. Hoje de manhã, o Atlético teve a primeira e única atividade antes da partida contra o CRB, contando com os jogadores, os seus titulares, né? Contando com a sua equipe principal, e só terá esse trabalho, já embarca hoje à tarde, voo fretado direto para Alagoas, dorme lá, concentra lá, e aí amanhã só aquela preleção, não tem nenhuma atividade física programada e já vai pro jogo à noite contra o CRB. Estreia a terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético que busca novamente um título grande e pode conquistar, por que não, a Copa do Brasil, como já fez em sua história. O Furacão tem essa sequência invicta, o técnico Paulo Turra fala sobre isso e a gente vai trazer também uma resposta do técnico Paulo Turra falando sobre rodízio. O técnico Paulo Turra não vai conseguir, nesse calendário cheio que o Atlético tem nesse início de abril, 9 jogos só no mês de abril, já fez 3, as 2 finais contra o Cascavel e o jogo de estreia da Libertadores contra o Alianza Lima no Peru, e ele já deixou claro, vai ter que mexer na equipe, porque não dá, né, Dalk, pro Paulo Turra escalar os mesmos jogadores quarta, domingo, com viagens longas, como será essa desta terça-feira agora lá para Alagoas. Ainda mais esse tanto de jogo importante que o Atlético tem, né? Claro que é difícil abdicar de alguns jogos, mas é provável que o Atlético largue um pouquinho esse início de brasileiro. Como foi nas últimas temporadas, né? Quando brigou por Copa do Brasil, quando brigou por Sul-Americana e quando brigou ano passado pela Libertadores. Né? O Atlético tem sido comum. O Atlético larga um pouquinho nesse início aí, o Campeonato Brasileiro principalmente por conta desse calendário mais cheio, né? Porque a gente sabe o que representa, por exemplo, né? A passagem de fase na Copa do Brasil, né? Não só o título, é claro que o título representa muito, mas cada passagem de fase é muito, muito dinheiro. Então isso 2 milhões e 100, né? Essa então terceira fase da Copa do Brasil. Isso. Então isso faz com que o Atlético foque muito mais nessas competições internacionais e também a competição mata-mata que tem no Brasil. Porque o brasileiro, ele é longo, né? Ele vai até dezembro, até a primeira semana de dezembro. Então são 38 rodadas. Né? Você perder ponto nas 6, 7 primeiras não vai fazer tanta diferença. Claro que daí você vai ter que fazer muitas vezes, se você for mal, você vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Fortaleza no passado passou por isso. Fortaleza foi lanterna no campeonato. Primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento do Brasileiro no passado. 12 pontos para sair da zona de rebaixamento. Fortaleza chegou a ficar e classificou a pré-Libertadores, né? Então, claro, isso mostra a qualidade do elenco do Fortaleza. Terminou em 8º em 2022, né? Isso. Foi isso, né? Então é um campeonato de recuperação gigantesco. Só que não é todo time que vai conseguir fazer isso. Não é todo ano que o time vai conseguir fazer isso. Né? Não adianta ficar lá uma hora, vai acabar dando errado. O Atlético Goianiense mesmo. O Atlético Goianiense brigou Copa do Brasil e Sul-Americana até quase o final e caiu no Brasileiro. Porque não conseguiu ter essa recuperação no Brasileiro. Mas aí entra muito a questão de elenco, né? E o Paulo Turra fala muito da confiança do elenco, que a montagem do elenco foi ótima, mantendo o time que foi vice-campeão da Libertadores ano passado. Eu concordo que a montagem do elenco tenha sido ótima, mas eu ainda acho que
alguns jogadores não vão entregar a mesma coisa que os titulares. Né? Eu acho que tem poucos jogadores que podem realmente encaixar tão bem quanto os titulares. Nesse momento, se você tira o Fernandinho, é difícil. Se tira o Eric e o Fernandinho, né, a característica muda do meio do campo. É verdade. Né? Você coloca o Hugo Moura, que mantém a característica de qualquer um dos dois, beleza. Só que o outro vai mudar a característica. Aí talvez não tenha tanto encaixe assim. Você tira o Terence, você vai colocar quem? Você vai colocar o Alex Santana, que não é um meio agudo como o Terence? Ou um ponta trazendo o Vitor Bueno pra dentro. Exato. Não, mas é que daí eu tô pensando num time reserva mesmo, né? Total. Tirando o Terence e Vitor Bueno do time. Tá. Isso, exatamente. Então é uma situação um pouquinho difícil que pode fazer com que o Atlético perca pontos desnecessários em muitas oportunidades. Mas uma coisa importantíssima que o Atlético tem é a força da arena. Então, pode jogar com o time que for, muitas vezes o Atlético vai vencer por imposição de estar jogando em casa. Falando de time, o técnico Paulo Turra não definiu o time ainda que vai enfrentar o CRB, mas a tendência é que não haja muitas alterações, porque vai com força máxima para essa estreia, justamente porque precisa. Não, e o próximo jogo é contra o Goiás em casa. O Goiás, que é um forte candidato ao rebaixamento, o Atlético, jogando em casa contra o Goiás na Arena, tem todas as condições de ter um time mesclado e conseguir a vitória, sem menosprezar o Goiás, mas uma questão de realidade. Mal também, né? Apesar de ter chegado na final do Goiano, sim, né? Perdeu, mas demitiu o Guto Ferreira, né? Então vem num momento um pouquinho turbulento. Exatamente. De mudanças, de alterações. Então o Goiás vai sofrer algumas dificuldades e natural que o Atlético, com qualquer time, nesse caso, seja favorito. E aí o que fica de dúvida? Quem é o centroavante do Atlético titular para começar a temporada agora, de fato, na Copa do Brasil? Vitor Roque jogou na Libertadores, Pablo foi o artilheiro no Campeonato Paranaense. A tendência é que Pablo e Vitor Roque brigam pela vaga. E a gente vai descobrir agora, de fato, quem que vai ser o camisa 9 do Atlético, pelo menos até o meio do ano, enquanto o Vitor Roque será jogador do Furacão. E também há a dúvida, Vitor Bueno será titular ao lado de Terence, ou ele vai optar por Coelho ou até William Bigode como um dos pontas? Tem essa questão também que o Paulo Turra vai definir para esse jogo contra o CRB. E ainda tem o Arriagada. Mas esse não vai jogar tão cedo, Linhares. Ele tá machucado? O Arriagada? Não. Só no coração. Ele não ficou no banco nesse último jogo, né? Só com o coração mas ele machucado tá à que não ganha disposição. oportunidades. Mas ele não ficou no banco com vários jogos. Mas ele ficou em vários também e não entrou, né? Sim. Chegou a entrar Julimar, outros jogadores, até tirando o Alex Santana Paraná, como atacante. E emprestar o Arriagada pro Paraná. E o Arriagada não foi utilizado por opção. Você não quer nada, né, Linhares? Você tá lá, põe pra jogar pelo menos. Tá de brincadeira. Lembrando que os jogos da terceira fase, os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil começam hoje, tá? 4:30 da tarde tem Volta Redonda e Bahia. 7 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Santos. Santos entrando em campo hoje. 8 da noite, Internacional e CSA. 9:30 da noite, São Paulo e Ituano. Também 9:30 da noite, Fortaleza e Águia. Só respondendo a pergunta do Alê rapidamente. Eu acho que o Vitor Roque é o titular. Eu acho que não. Porque chegou. Mas aí não é informação, tá? É realmente opinião. Por quê? Não, eu também. Porque o Vitor Roque vai embora no meio do ano e em maio ele vai disputar o Mundial. Eu sei, mas. Então, eu sei, só que o Atlético... Mas acho que tem que aproveitar enquanto ele tá aí. Mas talvez não como titular, entendeu? O Atlético não libera o jogador pra disputar amistoso. E deixa no banco. E daí deixa no banco. Né? Porque assim, chegou o jogo importantíssimo que era de estreia da Libertadores. O Vitor Roque foi o titular. O que vai acontecer com certeza, e aí a informação. Vitor Roque e Pablo vão se revezar nesses jogos de abril. O que a gente quer saber é o seguinte: quem vai jogar nos jogos grandes, nos principais, CRB, Copa do Brasil, Libertad, o primeiro Atlético Mineiro em casa na Libertadores, depois Libertad já no outro mês fora de casa e Galo fora de casa também. Cara, quem será o titular nestes jogos? Porque o início do Brasileiro, os jogos que o Atlético tiver meio de semana Copa do Brasil e Libertadores, terá um time alternativo, um time mesclado, terá algumas alterações no time para esses confrontos. Com todo respeito ao Pablo, que é um bom jogador, mas o Vitor Roque é muito... E eu acho que a torcida atleticana quer ver o Vitor Roque em campo nesse restinho de tempo que falta pra ele ir embora, né, óbvio, gente? É óbvio. Também não dá pra montar um time pensando nisso, né, Sim. TT?
Mas tem que pensar na qualidade do jogador. Qualidade de Aí, jogador, o segundo- momento, despedida, né? Pois é. Enfim. E segundo o Alexandre Matos, o Vitor Roque... Não tem nada. Tem negócio. Não tem nada. Proposta É só- oficial não tem mesmo. É pura Isso ele tem especulação razão. que É, vai não tem sair, nada. entende? Nesse momento, Ou seja- é pura especulação que ele vai embora na metade do ano. Claro que o Atlético tem a oportunidade de fazer um bom negócio, mas eu entendo que o Atlético só vai fazer um bom negócio, não vai aceitar qualquer proposta. Então, se não Com certeza. aparecer alguém pagando, o Atlético hoje está pedindo 60 milhões de euros o Vitor Roque. Se não chegar alguém pagando pelo menos perto disso, o Atlético não vai negociar. Se você A informação pensar que eu tenho é venderam que o tá entre 40 e 50 milhões de euros em a pedido. Se você- Apesar de a multa ser de 100 milhões de euros pra vender o Vitor. Se Pra um você time pensar chegar que aqui e tirar o venderam Vitor o Roque tem que pagar Hendrick. 100 milhões. Mas o Atlético aceitaria negociar entre 40 O Atlético e 50 milhões acho de que euros. a ideia é ficar com um percentual, né, do passe aí do Vitor Roque. Negociar né, por dos um valor direitos e menor tal. e isso pode acontecer O sim. Barcelona, pelo que eu li aí, também estava estudando uma proposta de até fazer um parcelamento e até permitir que o Vitor Roque ficasse até o final do ano para ele entrar na janela de janeiro. A né? gente até trouxe informação aqui. O Barcelona estuda, inclusive, fazer uma proposta por empréstimo pelo Vitor Roque pra depois, com opção de compra, aquela opção que mas eu acho que tem o que Atlético ser não vai feita de fazer compra. isso. Como o Mas PSG é fez porque- com o Mônaco no caso do Mbappé. O PSG não Então, podia eu ia pagar a falar bagatela isso. no Eu ia Mbappé falar isso. pela questão do fair play financeiro. E o Barcelona tem problemas de fair play financeiro muito graves, que ele precisa baixar bastante a sua folha salarial para a próxima temporada. Então esse é um negócio que pega muito. É, e o Barcelona, aí o tá pra levar Barcelona o Messi poderia... de volta, tá pra levar o Bernardo Exatamente. Silva. Então esse fair play financeiro vai Vai pesar pegar. no Barcelona pra E próxima aí levaria temporada. por empréstimo uma das opções, né? Por empréstimo e pra depois efetuar a opção de compra na outra temporada, daqui a um ano. E aí tem que Mas valer eu não muito o sei poder se de negociação com o Atlético. vai topar isso, né? Depende quanto o Barcelona Vai pagar no investir empréstimo. e depende de quanto o Esse é o Atlético ponto. vai ficar do percentual do atleta. Porque o isso PSG, pode ajudar muito o também. PSG sabia que iria ficar com o Mbappé. Sim. Independente do que acontecesse. Então, o Mbappé foi lá e eles pegaram a proposta lá, que era, sei lá, 70 milhões de euros, por exemplo. Acho que era 120 É, milhões eu de não- eu euros. não lembro Se exatamente qual que era o- 118, era um negócio assim. Então, eles foram lá e colocaram obrigação de compra. Exatamente. Pagaram 20 milhões de euros pelo empréstimo e no final pagaram mais 100.